tarde abençoada em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, glórias a Deus. Gente, eu vou falar um pouco para vocês sobre Pedro, né? Que na época, naquele período, Pedro, que era um pescador profissional, um pescador que vivia através da pesca, né? E através da pesca também ele tinha o seu dinheiro, a venda dos peixes realmente, e ali, né, tinha o seu dinheiro, o seu ganho para poder levar, né, o alimento para casa, o seu pão de cada dia para casa. Naquele período, o próprio Senhor, antes de chegar a conhecer Pedro, ali ele tinha ido ao encontro de João Batista, e João Batista naquele momento estava batizando nas águas realmente as pessoas, né? Realmente pessoas que o seguiam, que acreditavam nas palavras, né? Nas Santas Escrituras, que ele passava sobre a vinda realmente do Messias, que realmente o Messias, quem era o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. E ali, João Batista, ele tinha dois seguidores, que era, no caso, André, né, e Filipe, né? E naquele momento que Jesus foi ao encontro de João Batista, que João Batista o batizou, né, nas águas, ali também, o que é que acontece? João Batista mostrou para Filipe e para André que ali, né, diante deles estava ali o Messias, né? Ali o que tiraria o pecado do mundo. Então João Batista pediu que aquele momento, disse para, né, André e Filipe que naquele momento encerrava o ciclo dele, encerrava o ministério dele. E ele, quem dava continuidade, que daria, no caso, era o próprio Senhor Jesus Cristo. E nisso, João Batista pediu para que André e Filipe começassem realmente, não seguir mais eles, mas iniciassem realmente a sua trajetória, o seu ministério também com Cristo Jesus. Que assim também já havia realmente o propósito de Deus para isso acontecer. E nisso, né, Filipe e André realmente começaram a seguir Jesus Cristo. E nisso, André, que era irmão de Pedro e Simão, que no caso futuramente se tornou só Pedro, né, que Pedro significa pedra, né, e nisso começaram, né, realmente a ter um contato com Jesus Cristo, começaram a andar com o Senhor. E ali, André, né, levou Jesus Cristo ao encontro de seu irmão Pedro. Se eu não me engano, acho que era André, que era irmão de Pedro, né? Se eu tiver errado, que me corrija, tá bom? Vocês me corrigem. E André levou Jesus Cristo para poder ter um encontro com Pedro, né? Para que Pedro também conhecesse, né, Jesus Cristo, sobre a palavra, conhecesse que Jesus Cristo era um homem diferente, era uma pessoa diferente, totalmente diferente, uma pessoa divina. Quando chega às beiras do mar, onde ali era o local que Pedro pescava, né, que tinha ele, né, muito mais os pescadores, né, que ali era uma região de pesca, ali onde todas as embarcações ficavam ali realmente diariamente, né, e nisso, quando Filipe e André chegam com o nosso Senhor Jesus Cristo ali, né, já vem encerrando uma pescaria, Pedro já tem realmente encerrado uma pescaria e vem, né, de retorno à beirada do mar ali, né, onde ficavam as embarcações. E ali se aproximando, quando Pedro se aproxima, ele começa a criticar, reclamar que ali a pesca não foi boa, que não deu deu ruim o dia, que a pesca foi muito ruim, né, que não tinha aquele aperreio como a gente às vezes diariamente a gente tem na vida da gente. E nisso, André, né, começou falou para Jesus Cristo, ó, esse é o meu irmão, né, Pedro Simão. E nisso, quando André chama Pedro para conhecer Jesus Cristo, e Pedro começa realmente a se recuar, diz assim, mais um daqueles homens sagrados, que é profetas, né, mais um você me traz, né, que realmente outros já haviam passado por ali, mas não como Jesus Cristo, não como o próprio Filho de Deus, que é totalmente diferente, claro, né? Que é um Deus inacreditável, né? E inexplicável, né? Pelas grandes maravilhas e obras que nosso Senhor Jesus Cristo ele faz em nossas vidas. Então ali, Pedro começou realmente, né, a criticar André, porque que tinha levado ele ali, porque o caso dele ele estava vendo o que com os olhos humanos, ele via a expectativa era de como levar realmente o seu alimento para casa, de como realmente sustentar a sua família, porque ele trabalhava naquilo ali. Mas Jesus Cristo, vendo realmente a situação que estava acontecendo ali, que ele realmente criticava sobre que não tinha peixe, como ia pescar, como ia, entre outras coisas. E nisso, o Senhor pede para que ele, né, confie nele e volte novamente para o mar. Né, volte novamente para a pesca. E Pedro disse que não voltaria porque ele tinha acabado de voltar dali e não teria pegado realmente uma quantidade boa de peixe, né? E nisso Jesus Cristo disse mais uma vez, volte novamente.
E André, né, seu irmão, realmente chegou até pedir, pediu para que ele confiasse nas palavras que Jesus estava falando naquele momento. E nisso ele foi e acreditou, né? Viu aos olhos do Senhor, viu nas palavras aquela firmeza de que ia acreditar que era verdade, né? Que inclusive é verdade. E nisso ele retornou para uma pesca novamente. Mal chegou, mas retornou, porque ele confiou em Cristo, confiou em Jesus e retornou para o mar, para a pescaria. E ali, quando ele retorna, o que é que nosso Senhor Jesus Cristo faz? Começa realmente a operar um grande e maravilhoso milagre na vida de Pedro, né? Porque ali era um propósito que Deus tinha para com Pedro, porque a tendência de Pedro não era na pescaria do mar, porque Deus estava preparando ele, estava realmente capacitando ele, estava lapidando ele para que ele futuramente se tornasse um pescador, mas de almas para Cristo, um pescador, mas de homens para servir a Cristo. E nisso, futuramente, Deus preparou ele nesse momento aí, né? Para isso acontecer, que futuramente ele seria um dos principais discípulos do Senhor Jesus Cristo. E foi sobre ele que o próprio Senhor viu uma revelação inexplicável, que foi ele confessar de todo o espírito, de todo o coração, porque quando ele confessou que Jesus era o Filho do Deus vivo, nisso o Espírito Santo, não a carne nem o sangue tinham falado por ele, mas sim o Espírito Santo do Senhor falou através dele. E nisso o Senhor, naquele momento, quando ele confessou isso de todo o coração, que veio do fundo do coração dele, o Senhor Jesus Cristo ali criou a sua igreja sobre Pedro. E Pedro veio do significado que o próprio Senhor deu de pedra, rocha, quer dizer, uma igreja firme. E assim foi uma certa parte da história de Pedro. E nisso eu trago para vocês realmente entender uma reflexão de como Deus ele age em nossas vidas. Às vezes a gente pensa de uma forma, mas Deus ele faz de outra. O nosso Senhor é inexplicável, mas é um Deus maravilhoso. Ele apenas quer que a gente se arrependa, que a gente não venha receber a palavra em troco de nada, mas a palavra ela é para ser recebida e guardada dentro do nosso coração e acreditar que a salvação só vem através dele, que só ele é o caminho, a verdade e a vida, só ele vai levar para a salvação, só ele é a única porta, a porta estreita, que é a única porta que realmente vai salvar a gente da condenação. Acredite, crê em Cristo e Ele está voltando. Glória a Deus.